A Zimperium, que é uma empresa de olhar bagunças, fez uma análise sobre um bagunceiro do Android chamado de Droid Lock. Então, Skynet, tamo indo com tudo, hein? Ó, Vishnu Pratapagari, é indiano, né? Muita treta, Vishnu. Muita treta, Vishnu. Aqui tem muita treta, Vishnu. Vamos ter uns... Aqui é formalzinho, técnico, tá? Isso aqui é bem legal, cara. Como que é uma análise avançada de um aplicativinho do mal pro Android. Ó, tem até o sumário executivo. A equipe de pesquisa é a Z-Labs, né? Que é Zimperium aqui. Identificou uma nova campanha de ameaças direcionada a usuários espanhóis do Android. Calma que daqui a pouco chega aqui, a democracia da curração. O Droid Lock. Esse Android tá muito lock. Um malware classificado como ransomware também, né? A gente sabe que tem categorias de malware, tem vídeo no canal aí falando. É um sequestrador de arquivo. O ransom é sequestro, né? Cúmplice do sequestro do dado. Ele se propaga por meio de sites de phishing e tem a capacidade de bloquear a tela do dispositivo com uma sobreposição semelhante à de um ransomware e obter ilegalmente as credenciais de bloqueio de aplicativos, levando o controle total. Já expliquei vários casos aqui no canal. Essa vai ser uma análise mais técnica, para olhar profundamente como esses bagunceiros se comportam. Novamente, tela enganosa, tem quantas técnicas que aparece ali, uma sobreposição, um pop-up, você tá pensando que tá clicando no lugar certo, você tá indo pro mal. Então, nenhum tipo de solução é a prova da imbecilidade humana. Pode ter antivírus, pode ter o que for. Tem que ser cético, não clica, não vai lá, se proteja. Baby. E a intenção dele é ludibriar as vítimas e pode transmitir e controlar dispositivos remotamente via VNC, outro aplicativo para controle remoto. É usado de maneira legítima, então o antivírus não vai proibir. Se você instalou o VNC ou algum bandidinho instalou através de algum comando e você foi lá e deu permissão pro Facínora, o antivírus não vai pegar. Por isso que eu digo que não tem bala de prata. VNC, TeamViewer, Ndesk, qualquer outro dessa categoria é usado pro bem e pro mal. Aí você fornece. No corte de ontem tinha um exemplo pra Argentina, agora estamos na Espanha. Golpecito, cabrón. E aí ele também explora privilégio de administrador do dispositivo para bloquear ou apagar dados, capturar a imagem da vítima com a câmera frontal e silenciar o dispositivo. No total, 15 comandos distintos para interagir com seu painel de controle remoto, C2 também. A gente fala aqui, ó, Command and Control. Tá lá, veja o vídeo de Cyberkill Chain. São técnicas novas, mais ou menos, explorando sempre as mesmas falhas, a mesma ignorância, a sensação de urgência, a ganância. E aí, ó, olha como é complexo. Tem noção do trabalho que é desenvolvido e empenhado para criar uma solução dessa? É robusto. Não dá pra se proteger. Se você não se aprimorar, não estudar, não se atualizar, é chato, então tá bom. Fica na moda, terceiriza a sua responsabilidade pros outros, depois não reclama, já tem pouco dinheiro e vai perder. Um bandidinho espanhol. A infecção, ó, começa com o dropper. Eles estão falando, né, de maneira defecante. Você está defecando pela boca! Dropper é o recurso que vai depositar, que vai derrubar, que vai disponibilizar o primeiro agente para começar a explorar seu dispositivo, tentar falar com o comando. Então tá ali, ó, ele vai derrubar. É o perigo, é aquele pacotinho bonitinho, é igual o It lá no banheiro falando, vem aqui criança, vem aqui, ó. Aí você vai. É o Pennywise que tá deixando o dropper aqui. E aí, ó, ele instala o payload, que contém o malware propriamente dito. Expliquei algumas vezes, mas como a audiência é rotativa. Então, de novo, defecando pela boca. Payload, quando você tem uma ogiva nuclear, falando de tática de guerra, payload é justamente se tem um míssil gigantesco, o payload ali é a carga útil, onde tá ali o plutônio, o do tibio e o perônio, o plutão, tá todo mundo lá. Então o payload é realmente o conteúdo valioso do mal. O dropper entrega o barato e esse payload que é a carga útil vai ter o software do mal. Eles entregam de maneira bonitinha. Não vem um míssil pra você falando, ó, tirou, perigo, forte, bomba. Não, é um aplicativinho, é um tic-foc pra adulto, é uma instalação, é um joguinho, você vai ficar rico, é de graça, é uma TVzinha, você não precisa pagar. Temos aqui evidências, olha aqui, ó, figura 1, tá? É um aplicativo chamado Orange. Você tá aqui na sua tela, atualizar, que tá em espanhol, né? Aí você tá aqui, ó, Update Now. Isso aqui, ó, é mentira. Aí você clica, aí vem um pop-up aqui, ó, mentiroso também. Ó, por segurança, seu telefone não tá
Não tem a permissão de instalar aplicativos de fontes desconhecidas. Vai lá, mude as configurações e libere. Aqui já é o primeiro alerta, ó. Tá vendo que não é tão fácil? A técnica é complexa, realmente. Mas o inicial aqui, ó, já tem gatilho. Como assim? Você tá na Play Store, é uma atualização, em teoria, oficial da Google Play, e aí ele tá pedindo para você liberar fontes desconhecidas. Se é da Google Play Store, é conhecido. Talvez não seja a Google Play Store, e não é. Tá aqui, ó. O primeiro alerta. É aqui que a gente tá falando, é a forma lúdica que eu brinquei, né? De falar do payload, do dropper. Ó, o dropper te preparando pro payload, ó. Aqui é onde você começa a se lascar. E aí, assim que ela concede permissão, o malware aprova automaticamente, ó, permissões adicionais, porque é um conjunto, é um script, é tarefa. Você permitiu aquele conjunto de instruções rodar, ele vai lá, derruba o malware e o malware começa, ó, eu quero mais permissão pra isso, quero mais pra isso. Você confiou, já era. Ele não entrou sem você fazer nada. Você abriu a porta pro capeta. Aí reclama que tá um puta cheiro de enxofre no seu quarto. É seu bumbum que tá pegando fogo. Ele pede acesso a SMS, registro de chamada, contatos e áudio. Eu não sei o que esse Orange faz, mas será que faz sentido ter tudo isso de acesso? Ó, são vários avisos. Tem certeza que você quer instalar? Aí você fala sim. E olha que telinha bem mal feita. Ó, mano, você tá instalando aqui sem saber via sideloading, tá? Tem vídeo no canal falando de loja alternativa. Isso é o acesso lateral. É isso que a Google justifica. Ó, a gente tem que parar com o sideloading pra ter segurança. Eles têm um ponto, mas não é só sobre isso e também não vai evitar, do jeito que eles queriam. Tanto que eles voltaram pra trás e eu falei antes deles voltar pra trás que eles vão voltar pra trás. Quem sabe falar antes. Então aqui virou o sideload. Eu tô lateralmente sem a loja do Google. Eu permiti que essa acessasse as configurações do meu sistema e permitir que o aplicativo fosse instalado. Não satisfeito, eu dou mais permissão para ele. Ele pede. Essa aplicação precisa, ó, de mais esse acesso. Habilita, ó. Aí você vai lá e habilita. Ó as permissões aqui, ó. Olhar e controlar sua tela. Full control. Começa por aqui, ó. O Android, aí fala mal do Android. O Android tá te avisando, mano. Ó, o Android daqui, como é espanhol, vou falar no modo Wing Eleven Deluxe. Ó, ele falou aqui, ó. Tirou! Perigo! Aí você foi. Aí vem aqui, ó. Repetição. Aí você tá repetindo. Aí olhou aqui, ó. Grande jogada. E aí vem aqui e fala forte bomba. E você tá ali dando ok. Andale. Tó. Aí permitiu, tá falando, ó. Full control, mano. Você deixa a laranja controlar todo o seu dispositivo. Aí não tem o que fazer, né, velho? Isto posto, primeira parte concedida. Volta pra Cyber Chain. Examinei, me armei. A arma tá aqui, né? O dropper com payload. Isso é a arma. Weaponization. Tô defecando pela boca. Também sei, tá? É que eu gosto mais de falar assim do que falar na arma curta, pregar pra convertido. Chato pra cacete. E eu não sou racuzão, eu sou defensor. Eu tô aprendendo como é isso aqui pra eu me defender. Eu não sei atacar, eu não sou hacker. Então, e quem é não diz que é. Então, o cara que acontece, ele vem aqui e começa a olhar. Esse é meu adversário, eu vou jogar, eu vou me armar, vou jogar, instalar. Tô aqui, ó, instalação, beleza? Vai depois, pesquisa o MITRE lá, técnicas, é o TTP, tá? Técnicas e procedimentos, tá? Técnica, táticas e procedimentos, táticas, técnicas e procedimentos, o que você quiser. É um conjuntinho, uma receitinha de bolo. Encontrei minha vítima, me armei, entreguei, instalei. Agora, eu estabeleço persistência para também ter um acesso com acesso remoto, comando e control. Por isso que ele fala C2, tá? São 2 Cs, né? Comando, C2, comando e control, 2 Cs. Tá aqui, ó, comando e controle. O malware utiliza comunicação via WebSocket e HTTP. Nem é criptografia. Tem uns mais avançados que os caras fazem até HTTPS. Já mostrei exemplos aqui. Que aí até a comunicação com o mal é criptografada, mas aí ele não tá ligando. Você clicou isso aqui, você não tem capacidade de analisar tráfego. E aí ele vai se comunicar com o seu servidor do mal. Na primeira fase, ó, usa HTTP, que eu tinha falado, sem criptografia. E envia informações básicas, ó. Eu tô ali, ó, o bandidinho, joguei pra uma galera. Joguei a tarraxa no rio. Aí daqui a pouco começa a pingar no meu comando. Esse servidor começa a receber as comunicações. Aí ele fala, ó, esse aqui, ó, é um telefone A, B, C, D. Isso ajuda ele, porque ele precisa de tempo, ele não é bobão. Ele não gosta de perder tempo. Ele é preciso. Se ele vê 50 celulares, ele começa, pô, por esse cliente aqui, quanto mais caro o celular, quanto mais moderno o celular, maior a probabilidade desse usuário ter dinheiro, ter aplicativo de banco. Então tudo isso ajuda a filtrar. Eu nem li a notícia, vamos ler junto aqui. Não é notícia aqui, na verdade é um relatório. Agradeço quem me encaminhou aí, são várias pessoas, eu esqueci quem, mas
Obrigado. Então, ele tá aqui estabelecendo. Chegou ali a coleta de dados, aí ele começa a filtrar, garimpar, falou, pô, esse aqui faz sentido, esse aqui é alvo promissor. Por isso que ele quer, se conecta e manda pra mim as informações do aparelho. Tá aqui, ó, a porta, né, TCP, aqui é o URL, HTTP, porta 3000, e tá aqui, post, que é pra comando web. Ele tá enviando informações. E aí, primeiro ele começa com HTTP, e depois ele vai pro WebSocket. O post HTTP é o método, tá? HTTP, ele tá encaminhando. Eu falei também aqui nos guias de estudo. Por isso que é importante ver todos os vídeos. Alguém estudo, quase ninguém vê. Aí depois quer pagar de racuzão. Eu tô dando as bases lá pra estudar. Eu falo do post, do get e outros métodos também. Eu falo do WebSocket também. Se você não sabe como funciona, você não vai saber atacar, muito menos se defender. Então ele vai postando a informação, por isso que vem, né? Quando você fala de rede social, postar é o ato de você enviar a informação. Ó, o tempo, o nível, que é a informação, qual que é o evento. Cara, tá aqui, ó, tudo documentadinho. Aqui a requisição do método, ó. O Android 12... com esses modelos que são o agente, né, user agent, esse user agent é um campo que a galera usa para identificar o dispositivo. Então você acha que só tá escondendo o IP, você tá limpa. Você não sabe nada do lado de cá. Aqui tem o IP, ó. Eu escondi meu IP. Mas, ó, eu sei por aqui, ó, informações do seu dispositivo. Eu começo a montar a impressão digital, tá? Isso aqui é só uma das formas. User Agent. É assim que funciona a web. Quem tá no mundo corporativo, que administra e faz monitoramento e coleta informação, monta CIEM, não cai nessas. E aqui tá, ó, como foi combinado, a conexão Keep Alive, que é pra mantê-la, né, estável. E eu tenho aqui, ó, a informação, ó, qual que é o fabricante, qual a versão do SO. Eu tô fazendo aqui, ó, uma divisão dessas informações, tá vendo? Ó, Android 12. Eu venho aqui e coloco, ó, OS version. Porque eu tenho um padrão, ó, Linux, U, todo esse ponto e vírgula, eu mudo e transfiro pra cá, ó. Dados básicos enviados via comunicação HTTP. Estamos entrando um pouquinho no submundo. Aqui o canal aqui, eu falo pra vários públicos e falo pra público de entrada. Aqui não é canal pra especialista, até porque eu não sou. De vez em quando, eu já tinha me comprometido com vocês de começar a trazer. Aqui não é canal de segurança ofensiva. Aqui é canal de privacidade, bagunças e memes. E piadas e músicas. Igual o Lino, aviões e músicas. Aqui é memes e músicas. Com isso em mente, eu começo a triar e vou continuar a curração. Tô com o meu comando e control, sessão estabelecida. Agora é movimento lateral. Eu vou sobrepor. E aqui entra um mal. Uma das funcionalidades do malware inclui a capacidade de exibir uma sobreposição em tela usando o WebView no dispositivo da vítima ao receber um comando de ransomware do servidor de comando remoto. Cansei de ouvir, o WebView é para aqueles apps que rodam na web. Rodar app é ruim, é mais seguro usar o WebView. Tá nessa do mais seguro ainda, sem entender o bagulho. Vai usar seu explorador, não significa, não tô falando que o WebView ou dicotômico é inseguro, ou que o app é mais seguro ou menos seguro, mas não tem essa, depende do contexto. Seu navegador tá exposto e ele pode explorar os componentes. Um aplicativo bem desenvolvido é mais difícil do que explorar um WebView. É uma camada de desenvolvedor, fica essa dicotomia do bando de limitado, fica escolhendo a melhor. E o WebView tá aqui, ó. Você não tá rodando no contexto do app no local, você tá usando na web e seu dispositivo é só um client leve. Mas aí, ó, tem aqui, ó, o WebView sai do contexto do seu aplicativo normal, tá? E em vez de você ter, por exemplo, o Google Drive no seu aplicativo, é como se o Brave, ou seu navegador, usasse uma instância. É mais simples. Dependendo do modelo, ele é mais prático, é menos oneroso, mas não tem uma regra aqui, infinita ou absoluta. Depende. É o efeito Dunning-Kruger. Essa sobreposição instrui o usuário a entrar em contato imediatamente com o agente de ameaça por e-mail, solicitando o ID do dispositivo. É tudo que ele precisa. Consegui acesso, vi o motivo, falei, vamos explorar esses aqui primeiro. Esses Android 8 aí, deixa pra casa do caralho. Vamos nos melhores. O malware, ó, emite um aviso aqui, ó, WebView, ó. E é sempre com medo. Você já começou a se fuder. Ali já era na hora de você formatar essa... Mas não, eu quero piorar. O não cumprimento do resgate em 24 horas resultará na destruição de todos os arquivos do dispositivo. Diferentemente dos ransomware típicos, esta versão não criptografa os arquivos. Então. O Android, ele tem algumas proteções, diferente de Windows. O Linux também tem ransomware, macOS também. Mas isso aqui, para um usuário comum, ele não tem noção que não tá criptografado. Travou sua tela ali, ó. E tá falando, mano, já era, é tudo meu. Ele avisa aqui tudo que eu acabei de falar. Eu já sabia. Ó o aviso, ó. Urgente, última chance. E aí fica o contador. É pra te deixar louco. Eu sou velho. Tinha um Windows XP. Eu não lembro se tinha que colocar. Agora eu sou velho pra... Eu não lembro se era o server SPEC 1, 2 ou 3. Era Win32 Parity, eu acho que era a variante.
Você ligava, você instalava o Windows, se ele espetava o cabo de rede, já era. Já havia um contador que ele ia reiniciar em 1 minuto. Mano, se colocava o Windows na internet, você vê como a internet era o tempo inteiro. Tô falando isso, mano, de décadas atrás. E ficava o contador, você ficava maluco. Aí, quando eu ia fazer suporte nos clientes, a primeira coisa que eu fazia, instalava o Windows, não tinha como baixar. Eu já vinha com o Windows e o Service Pack num outro CD, porque não tinha pendrive, essas coisas. As máquinas não tinha pendrive, USB. Aí eu já era CD-ROM. Então eu instalava o Windows e assim que o Windows chegava, eu instalava o Service Pack e aí depois eu conectava na rede. Senão já era. E ficava o contadorzinho. O contador era com minuto. O que a gente aprendeu? A primeira coisa. Porque às vezes você não tinha nem tempo de trabalhar, instalar porque ele botava. A forma de enganar o cara, a gente ia mudava a hora. Colocava a hora 1 hora atrás. Aí em vez de 1 minuto ele ficava 1h10, tá? 1h01, exemplo. Aí você instalava. Pra gente ter tempo de instalar o bagulho. O Windows iniciava, 1 minuto vai reiniciar. 1 minuto vai reiniciar, era um inferno. Então, o que eu tô falando? Isso vai lançando pânico na pessoa. Vermelho, ó, caveirinha, seus arquivos vão ser destruídos. Usando o Proton, aí você me fode, tá ligado? Isso daqui dá uma cadeia. Entendeu por que a Proton ela tem que se proteger? Os caras tá aproveitando. Mas aí vem uns especialistas de internet falando que a Proton não presta. A Tuta não presta. Cara, se vem um anúncio, o cara tem que destruir, a Proton tem que destruir. Isso não significa que a Proton vai ver as mensagens. Até hoje, não tem um caso da Proton ter quebrado a criptografia de ponta a ponta. É um metadado ou outro de bandidinho vacilão de OPSEC. Quem fala isso é safado, tá? Falando que a Proton leu o e-mail dos outros. Não tem prova. O cara não tá ajudando. O cara só atrapalha. E um cara desse não tem honestidade intelectual. Nem intelecto o cara tem. Então com esse cara eu não discuto. Eu só ignoro. Não tem um caso, fala do francês, fala do espanhol, nenhum desses casos foi entregue para as autoridades. Nenhum e-mail. Nem dos jornalistas, tem corte aqui no canal. Não foi entregue. Eu acho justo criticar, falar que você não pode confiar 100% num serviço. É ok, inclusive eu falo isso. Agora, dizer que os caras estão olhando tudo é mentira, aí não dá. Com esse cara não dá pra discutir, o cara não quer resolver o problema. Ele quer falar bosta, quer defecar pela boca. Então eu não gasto energia com um imbecil. Então é poucas, no começo eu gastava, mas o imbecil era eu. Eu não discuto mais com idiotas, às vezes eu discuto, mas esses assuntos não mais. Então é sobre isso. O Rakuzão sabe que funciona tanto que ele tá usando. O cara que criou essa estrutura, acho que ele conhece um pouquinho, né? Mais do que um pseudo juventude juvenil que virou hacker em 3 meses vendo um videozinho de pseudo coach aí falando que ele vai ser hacker. Só porque tem hacker no nome, aí o cara é hacker. Então é poucas. É normal. E-mail não é nem feito para anonimato. A Proton, a Tuta, elas ajudam bastante com relação às Big Tech, mas não é covil pra bandidinho. E aí o cara tem evidência que tem crime cometido aqui, ele vai falar, não vou bloquear. Aí derruba, são 100 milhões de pessoas. Tem jornalista, tem vítima de abuso, tem denunciante, tem um monte de coisa usando a estrutura. E aí pra salvar um bandidinho, tudo bem? Um cara que tá fazendo coisa com criança e outras cositas... Se você vem com esse tipo de discussão, com essa falsa equivalência, cara, vai embora, mano, vou te falar. Se vir aqui, vai ser ignorado e não vai poder mais falar nunca mais. E cria outro e-mail, cria outro e vai ser ignorado sempre. Não tem mais discussão. O tempo tá a meu favor. E o malware solicita a permissão de administrador do dispositivo que o bobão dá, juntamente com a permissão de, olha aí, serviço de acessibilidade, tô sempre avisando. No início da instalação, mostrei lá atrás, aí não tem o que fazer. Com essas permissões, ele consegue fazer o que quer na tela. E ele usa essa permissão para realizar diversas atividades fraudulentas. Ó, apaga o dado do dispositivo, vai fazer uma... Isso ele pode fazer, mas pelo menos aqui ele não fez uma cópia, né? Mas pode também. Bloqueia o dispositivo, vai alterar o PIN, a senha, com isso ele trava o bagulho. Você não tem PIN, não tem senha. Nesse caso, ou você faz o hard reset... ou paga pro bagulho, se você não tem backup, não tem nada. E aí, se você pagou pra esse cara, corre o risco de quando você for contatar, o e-mail já caiu, porque alguém denunciou, o comando e controle já saiu e o cara foi embora, ainda você se ferrou. Vai negociar com bandido? Você tá com um tigre, com a boca no seu pescoço, você acha que dá pra negociar? É a natureza dele, já era. O que você tem que fazer? Não ficar na dado uma jaula com tigre, ou não ficar perto de um lugar que tem um tigre. Porque depois que tá aqui, não adianta oferecer ouro, joia, é a natureza. E aí, com base no comando recebido do próprio servidor de comando e controle, é o controle do mal, ele vai comprometer o dispositivo e vai ferrar com todo mundo. Olha os comandos que são aceitos. Aqui tem bem detalhe mesmo, ó.
que a gente tinha comentado antes. Ó, através desse servidorzinho dele, que pode estar em qualquer lugar do mundo, ele, aguardando as instruções do agente do caos, ele identificou, ó, com sucesso todos os comandos. É a galera que estava investigando ali, né, o serviço, a estrutura maligna. Olha o que ele pode, ó. Pedir administrador do dispositivo, vai solicitar permissão, tela preta, que é para sobreposição, notificação, que é tudo ali, ó. Bloco biométrico, bloqueia o dispositivo com a ajuda de privilégio do administrador. Atualização de tela preta, ó, exibe uma sobreposição. VNC, que é para controle remoto. Mudo, ele vai silenciar seu dispositivo, então vai fazer bagunça sem você saber, não vai escutar nem o alerta. Ó, o limpar, que é para restaurar. Isso aqui, ó, é um depara, tá? É os comandinhos lá que ele deixou pronto e o que cada um faz. Ransomware, ele vai exibir uma sobreposição, mas não necessariamente vai criptografar os arquivos. Se você tirar o chip, tá ligado, do seu telefone, tentar, sei lá, acessar, recuperar ele, talvez, né, dependendo do aplicativo, você consiga, tirando a central do mal, algumas formas. E com isso recuperar os arquivos, ou espetar o seu celular em um outro lugar, numa máquina segura, e aí copiando. Mas tem que ver, né? Não é tão fácil. Ó, bloqueio, atualiza uma lista armazenada de nomes de pacotes bloqueados. Atualiza a lista de nomes de pacotes que são usados para roubar o padrão de bloqueio. Ó, liga a tela usando o Wake Lock. Define, ó, sinalizador da câmera como verdadeiro. Desinstala aplicativos e sobrepõe seu aplicativo alvo para roubar credenciais. Você tá achando que você tá digitando no lugar, tá indo pro caos. Ele tem, ó, dupla sobreposição. Vai usar o serviço de acessibilidade para criar sobreposições, né, em aplicativos específicos, que é o que eu falei, né? Então, quando ele pega um evento, ó, ele usa esse recurso, né, que muda o status da janela, e aí ele vai de um pacote da lista dos alvos do atacante, e ele vai empregar 2 métodos de sobreposição em memória, ó. Um envolve a sobreposição rápida da tela de bloqueio, e aí você digita na tela de bloqueio, você tá passando sua senha, seu PIN, seu padrão pro cara. Lembra, ó, ele tá na pasta de recursos do APK. Lembra que eu já tinha falado de sideload APK? Você baixou um barato fora da loja. E aí tem, ali, ó, com o dropper, na pastinha dos binários, dos arquivos dele, tá cheio de maldade. Essas maldades instaladas ficam só esperando o comando específico lá do controle dele. E aí, isso aqui é um exemplo. Tá aqui o exemplo, ó. A tela de padrão, ó. Isso aqui não é o do seu sistema. Você vai lá pensando que é o seu, coloca o padrão, ele já sabe, com isso ele consegue. Então, dependendo do nível de acesso que ele conseguiu, se faltar alguma coisa, ele usa outros subterfúgios para você dar a informação que tá faltando. Senha, padrão, e aí vai. Ó, aqui, ó, na figura 5, né? Essa foi a sobreposição. E na figura 6, ele tá injetando os comandos, ó. Dá para dar um zoom aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá comandando aqui, ó. O nome do pacote e tal, ó. Tem as strings aqui, a query, ó. E aí vai, ó. Tá injetando aqui, ó. Com essa tela enganosa, ele vai instruir as vítimas a não desligar o bagulho nem reiniciar. E lembra que eu falei de estabelecer persistência? O inimigo da persistência é o reinício ou a parada do serviço. Por isso que eles fazem de tudo para você não reiniciar o bagulho. É uma prática que inclusive a NSE fala, não para esse caso específico, mas tem o hábito de reiniciar seus dispositivos pelo menos uma vez por semana. É a NSA que falou. Computador, celular, no mínimo uma vez por semana. A memória é uma vilã. Muita coisa fica ali. Memória, quando eu falo, é memória RAM, DDR. Não tô falando de disco, que ali o pessoal confunde celular memória, né? Que a memória é volátil, que é onde você tá consultando, comunicando ali com os processos, e a memória de repouso, que é onde você tem o HD, que é o disco rígido, ou SSD. Nesse dispositivo é SSD, NVMe. É de longo prazo. Nesse caso ali, em repouso, ela até não é tão intrusiva. Agora, memória volátil, muita coisa não tá nem criptografado ali. Senha, tudo. Então, toda vez que você reinicia o seu dispositivo, essa memória é limpa. Muitos aplicativos, muita maldade fica rodando na memória. Quando você reinicia, o sistema tem um monte de rotina pra subir limpo. Por isso que a galera fala, faz um boot. O cara do TI, ele não tá falando por mal. Muitos reinícios resolvem muitos problemas, por quê? Porque durante o dia a dia você subiu um monte de merda que tava... E isso tá na memória, atrapalhando tudo que é rotina, em teoria, legítima do sistema. Nem sempre é vírus, às vezes é um programa cagado que pegou uma pilha, uma DLL, ou um componente muito onerado. Então você reinicia o computador, o sistema ele começa a vir do zero, ou pelo menos o mínimo possível para existir. E depois as coisas são carregadas sob demanda. O que é padrão vai subir de maneira automática. Agora, o que não é, vai sob demanda. Então, provavelmente, aquela merda que você tinha feito naquele momento, ela não vai estar existindo. E aí o sistema vai estar estabilizado. Então, um processo de print spooler que estava cagado e você não conseguia imprimir, é reestabelecido. Um sistema para envio de arquivos e assim por diante.
Mesma coisa com o celular. Seu sistema vai ficar um pouco mais rápido quando ele reinicia. Sim, porque muita coisa que estava acumulada na memória é descartada. Por isso que o Tails é um sistema amnésico, porque ele vive na memória, se reiniciou, já foi. Não fica nenhum resquício nos seus nos seus discos. Ele roda só na memória. O disco fica um monte de informação para uma forense ou para uma empresa especialista ou ferramentas que vão conseguir pegar metadados, sistemas, log, registro. Então é diferente. Aqui é um comportamento de quem conhece o funcionamento de sistema e de hardware. Ele sabe onde ele explora o CPU, onde ele explora o firmware, a BIOS, UEFI, TPM. Tem aí também no guia de estudos. Tem que entender como funciona a placa-mãe, ponte norte, ponte sul, chipset, né, que é falando das pontes norte e sul, sistema de armazenamento, RAID, e aí vai. Tá aqui, né, nessa figura, ó, a sobreposição falsa, ó, de atualização do Android. Você tá olhando aqui, por trás tá acontecendo o seu sistema de verdade. Aqui na frente ele tá te enganando. São muitas sobreposições, eles são malandro. Eles estão pegando as permissões de acessibilidade que você deu. Por isso que é tão importante revisar suas permissões de acessibilidade. Tirar o Android do modo desenvolvedor. Tomar muito cuidado com o sideloading. Por isso que eu falei no vídeo das lojas, pra tomar muito cuidado. Não tem boi. Inclusive com a loja oficial do Google, também pode ter merda. Se estiver pedindo muita permissão, mesmo vindo da loja oficial, não dá. Mas aliado a isso, ele tem recurso de gravação de tela, mais uma baguncinha. Que também, ó, ele vai capturar e transmitir secretamente, ó, toda a atividade de tela para um servidor remoto. Entendeu que dependendo do alvo, ele usa um recurso específico? Por um quebrado, ou por um cara que quer furrer, ele vai lá, bloqueia, apaga e já era. Em teoria, ele viu um cara valioso, foi lá e falou que ó, dá pra, sei lá, chantagear. Vou deixar gravando. Vai saber que conversa o cara troca ideia. Não de merda ter o Signum. Por isso que eu falo, grande merda ter um Tuta. Você tá usando um Tuta Mail. Tá usando um gerenciador de senha no seu celular. O Proton Pass. Tá usando o Proton Mail. Grande merda. O Signum, criptografia é de ponta a ponta. Se a ponta estiver gravando tudo antes do dado ser transferido, grande merda. Aí ele tá lá vendo suas conversas, ó, tá gravando tudo. Aí tá vendo que as fotinhas, as baguncinhas que tá na galeria. Ah não, mas eu coloco pra foto ser excluída depois de um clique, eu não deixo dar print. Tá bom, Totó, vai nessa. Algumas coisas têm proteção, mas sempre alguma coisa passa. E aí as imagens são posteriormente processadas, convertidas no formato JPEG, porque, mano, economia de banda. Ele também, ó, a inteligência, para não ficar estourando sua internet, aí vai também ligar sua atenção. Ele vai convertendo, é como se fosse dando vários prints, e aí são enviados pro servidor. Ali pode ter senha, pode ter um monte de bagunça. É muito perigoso, porque vai facilitar o roubo de qualquer informação sensível exibida na tela, ó, incluindo credenciais, código MFA, e outras coisas como eu falei, bagunça e o caralho. E aí, o Imperium versus o Droid Lock. É que aqui tá traduzido, né? Acho que é o Imperium que ele quer dizer. Olha lá, Imperium, os Imperium. Agora eles vão falar das ferramentas dele de segurança, entendeu? Agora, ó, gatilho, alerta de propaganda. Mas os caras fizeram um trabalho aqui, uma análise bem legal. Só que eles vendem segurança também, né? Então, como que eles podem fazer pra te ajudar com o Droid Lock? Ficaram lá estudando, não tô recomendando nada dos Imperium. O objetivo era falar de um tipo mais didático e real de ameaça, explorando um monte de domínios aqui que dá pra vocês estudar aí, ó, pelo menos um ano. É de graça. Apesar da ampla gama de recursos de invasão do Droid Lock, incluindo abuso de administrador, tal, beleza. Então, a gente já sabe disso aqui. Agora ele vai falar, ó, da solução dele, ó. MTD. Em dispositivo, a gente começa, os mais velhos conhecem o MDM, Mobile Device Management, que é gestão de dispositivos móveis. Pro mundo corporativo, eu comecei usando lá o AirWatch, depois a VMware comprou, a gente começava a proteger. E aí depois, agora tem o Intune da Microsoft, para quem tá no ambiente corporativo. Fora o MDM, que é gerenciamento do dispositivo móvel, você tem, ó, Mobile Threat Defense, mais uma siglinha para aprender. Quem quer trabalhar com o mercado, ó, uma solução de defesa para ameaças de dispositivos móveis. Ele também tem o ZDefend, que é o Mobile Application Runtime, que é para validar aplicações móveis, né, em execução. Eles são das Imperium e detectam todas as amostras encontradas de forma semelhante a uma vulnerabilidade zero day, porque ele vai ver o comportamento. Aqui ele já está usando Machine Learning. Aqui também tem IA. Para empresas, não é só LLM, né? Para empresas, isso é crucial. Uma vez instalando o Droid Lock, pode apagar dados de dispositivos, alterar pins, interceptar senha e daí. Transformando um telefone infectado em um endpoint hostil dentro do ambiente corporativo. Imagina, por isso que eu falo, você quer usar
o seu celular pessoal na maneira inconsequente, beleza. Eu sempre faço o gancho, já tô começando a trazer agora soluções, já trouxemos algumas. Falei já da SOC Radar, da Picos, agora falando das Imperium. O mundo pessoal não é tão diferente do mundo corporativo. É por isso que quem tá no mundo corporativo entende realmente ameaças reais, porque a gente olha de maneira profunda dos bagulho todos os dias. A gente não fica vendo tutorialzinho na internet. E muitos desses caras que criam conteúdos, eles nunca trabalharam no mercado real. E estão vendendo a ilusão que você vai ser hacker em 6 meses, que tem vaga pra todo mundo. Não tem. Porque, mano, tem que ter capacidade gigantesca e tempo para analisar e divulgar e distribuir isso numa empresa. E tem custo. Mas isso não tira a necessidade de você entender como essa funciona. Porque vai te proteger de maneira pessoal, mas também vai te ajudar a começar a entender como é uma análise profunda. Não é ficar rodando o Kali Linux. Isso aqui não é assim que funciona. Essa não é a parte legal do mundo corporativo. E se fosse legal, não se chamava trampo, se chamava lazer. Não vai ser legal o seu trampo. É o que os caras falam. Trabalhe com o que você ama, que você nunca mais vai amar nenhuma. Apesar que eu amo o que eu faço, eu só não amo todo o ecossistema que vem junto. Principalmente quando tem pessoas. Então, essa solução de MTD é uma forma de colocar na sua corporação, mas não tô vendendo. O meu objetivo aqui era mostrar como a ameaça funciona e o quão é importante você não ficar dando bote com bumbum. Você tá interessado? Tem aqui informações. Complementando, eu já tinha falado, né? Do Mitre, das técnicas, ataques e procedimentos. Eu nem sabia que tinha referência, mas como a gente tá há muito tempo lendo vários desses, você já sabe mais ou menos como funciona. Tem um padrão para você trocar informação. Porque tem que ser evidenciado. Não é só falar que tem uma vulnerabilidade e pronto. Não, ó, mano. Tá aqui, essa aqui é a evidência, esse é o comando control, essa aqui é os print, funciona assim, 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 e aqui no mais é isso. Assim eu consigo vender para um gestor a compra disso aí. E aí eu falo pro gestor também, irmão, você fica deixando esse Zé Ruela colocar o aplicativo dele, o celular dele na nossa rede corporativa, é o Bring Your Own Device, BYOD. Eu falei várias vezes, você deixa, a gente tá fortalecendo todo o nosso ambiente. Aí você deixa o cara vir conectar na nossa rede, e aí ele clica numa merda dessa, ele tá se movendo lateral e pegando tudo que é dado aqui. Quer colocar? Vamos fornecer, vamos investir. Eu venho e dou aqui, ó, mostro pra ele. Então tá bom, você corre esse risco. Assina aqui, ó. Não quer fazer, eu não obrigo nada. Eu só alerto e dou documento, dou base. Ah, é? Como que funciona? O Mitre, ou Mitre, você chama como você quiser, tá aí pra um monte, já mostrei um monte de vídeo. Ele tem uma coleção de técnicas e ataques pro mal. Ali serve pra você ver como o bandidinho age. E estudar. É gigantesco. Só desse ataque, esse documento aqui vai colocar algumas das técnicas, tem muito mais. E esse número é padrão, tá? Porque, de novo, mundo corporativo não é bagunçado, não. Você não é um pentester que não sabe fazer um relatório, não sabe conversar com os outros, não sabe documentar, você vai continuar aí sonhando em arrumar um emprego. Fica aí brincando de bug bounty aí, coletando migalha. Ah, eu achei um CVE porque eu rodei um scan automatizado, eu sou hacker, você é um trouxa. E depois reclama que as empresas não vão te pagar nem te contratar. Então, ó, aqui um dos exemplos. Tática, acesso inicial. Isso é bem comum. Tem esse número aqui. Eu vou até clicar aqui e deve fazer referência pro site original. Só pra vocês verem. Tá aqui, ó. Aí ele vem, ó, e vai falando de tudo. Olha aqui, ó. E, ó, a subtática. Quais são os exemplos? Isso aqui é uma bíblia. Muitos dos cacuzinhos que vêm falar comigo nunca ouviram falar disso aqui e não gostam de estudar porque é chato, né? E tá em inglês. Vai aprender. Então tá aqui, ó. Acesso inicial, persistência. Não tem nada de novo aqui. Tá documentado e o mundo inteiro sabe. Mesmo assim, eles continuam fazendo, ó. Escalação de privilégio. O que eu falei? Tudo eu falei, né? Cyberkill Chain aqui, né? Acesso, persistência, escalação de privilégio, evasão. Final, esse não tem na Cyberkill Chain. Quando eu era mais antiguinho, tinha... Um dos processos ali era limpar os rastros. Hoje é outra formiga. Acesso por credenciais, descoberta. E olha quantas táticas. Tá vendo? TTT, ó. Ó quantas, ó. Olha quantas. Nessa categoria, ó. Mais, ó. Descoberta. Coleção. Olha aqui, ó. Comando e controle. Exfiltration, que é o vazamento de informações. E o impacto. E aqui, ó, para finalizar, quem trabalha no SOC tá muito acostumado com, ó, TTP, tática, técnica e procedimento. E IOC, que é indicador de comprometimento ou Indicators of Compromise. Quando você encontra uma maldade, você precisa desses IOCs, que são evidências, são fragmentos ou dados dos aplicativos do mal. Seria o IP do Command Control, o URL, hash do malware. Você pega esses indicadores de comprometimento, que significa o quê? Se você tem
uma existência de qualquer um desses no seu ambiente, você foi comprometido. Isso indica que você foi comprometido. Se você tem um malware com esse hash, provavelmente você foi comprometido por esse cara. Se seu firewall tá acessando esse IP desse command control, provavelmente você foi comprometido. Então, com esses indicadores, eles ajudam as pessoas a se prevenirem. Quem já foi, mas o cara coloca isso como bloqueio no firewall, ele coloca como lá na solução de e-mail como bloqueio do endereço de e-mail, ele vai lá no EDR e coloca hash. Se esse binário executável tentar rodar nos aplicativos, eles são bloqueados. Então, pra você ver, ó, tem aqui, ó. Esse vídeo, modéstia à parte, é uma aula, velho, de como que é a análise e como que um SOC funciona. Eu tento ser humilde, mas meu cérebro não deixa. Então dá um like nessa... Principalmente se você tá vendo pelo corte. E aqui, ó, você tem um Excel, ó, com os APKs, que seriam os indicadores, ó, C2. Então aqui você vai ter, ó, planilhinhas, ó, pra você ter a lista dos servidores. Lembrando que isso vai atualizando. Então, ó, Zimperium, ó, você tem aqui, ó, um repositório com um monte de IOC. Você quer ver aqui, ó, o DroidLock, ó, tá os IOC do cara, ó, do Lazarus. Tem aqui, ó, uma lista. Aí você baixa. Eu, mesmo sendo da Zimperium, eu baixaria numa VM isolada. Aqui, ó, o InfoStealer, ó, alguns, ó. Aqui vai ter quais são as informações, não vou abrir não. Como eu sou bonzinho, como eu sou firmeza, vou dar pra vocês aqui, ó, pra vocês ficarem estudando, ó. Estudem, tem um monte de coisinha pra brincar, é de graça. Só dá like. Quem tiver vendo pelo corte não vai estar aqui, mas é só vir, ó. Porque às vezes eu não lembro de colocar o URL. Mas não seja um chorão, ó. Vai lá no GitHub, ó, Zimperium, IOC. Essa é só uma das fontes de inteligência, tá? Pra vocês ir complementando. Aqui você vai ver IP, vai ver um monte de bosta. Lembra que eu te falei, ó? Stealer, Trickmon. Vamos pegar um outro aqui, ó, de virtualização, ó, de 26, ó. Ó, você tem quais são, ó, as APKs aqui, ó. Também aqui, o CS2, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui são as URLs dos caras, os nomes, ó. Ó o Godfather, o poderoso chefão. Nunca me chamou pra tomar um café. Aqui, ó, o hash, tá bom? Ai, tô cansado, velho. Aplausos. Aplausos. Arrasou, bonito. E é só isso. Bom, moçada, eu vou embora porque eu tenho mais o que fazer. Vamos dar fora daqui que nós somos fodidos. Vamos dar fora daqui.